Aula 4, bem-vindo, bem-vinda. Hoje eu vou falar contigo sobre quando procurar um profissional de saúde. Será que eu já começaram os sintomas e eu já corro para conversar com um profissional de saúde? Pois a gente vai conversar sobre isso agora. Se você ainda não assistiu a aula onde eu conto a nossa história do diagnóstico da Manu e do Francisco, corre lá para ver. Nessa aula você vai saber todo o nosso percurso e você vai sacar a primeira coisa, que a gente teve aqui em casa uma situação de dois momentos muito distintos. A Manu, que foi diagnosticada mais ou menos uns 8 meses depois do início dos sintomas, e o Francisco, que foi diagnosticado 30 anos depois do início dos sintomas. Eu não quero que você tenha que ter um percurso tão longo quanto o Francisco, então eu vou te contar aqui algumas sugestões, algumas ideias para você conversar com a sua família, para vocês conseguirem um diagnóstico de uma forma mais suave e de preferência de uma forma mais rápida. A gente sabe que tem casos de crianças que demoram anos para ser diagnosticadas. Ainda há, mesmo no meio médico, uma insuficiência de informações sobre isso. Até porque muitas pessoas que apresentam tiques nunca procuram um médico, principalmente aqueles que têm tiques leves, né? É uma coisa que fica meio ali abafadinha, então os profissionais não estão no dia a dia lidando com pacientes com tiques. Então é muito importante a gente conversar sobre isso e traçar estratégias para que esse diagnóstico ocorra de uma forma rápida, né? E segura, né? Principalmente isso, não só rápido, mas seguro. É importante a gente falar disso, por quê? Porque o diagnóstico, ele é clínico. Não tem um teste rápido, pá, que você fura o dedinho e manda para o laboratório e já 15 dias depois você já tem uma resposta, se é ou se não é aquilo, aquilo. A gente não tem esses testes genéticos. Eles não é uma coisa tão matemática. Então, por se tratar de um diagnóstico clínico, ele depende da experiência do profissional, ele depende do olhar, né, do olho no olho ali, né, para poder sacar as sutilezas, né, da questão envolvendo os tiques. E é claro que vários profissionais podem solicitar exames para descartar algumas daquelas situações que a gente conversou, inclusive na aula anterior, né, de infecções, de situações fisiológicas, né, mas predominantemente o diagnóstico de qualquer uma das síndromes de tiques, né, tanto transitório, crônico, quanto a síndrome de Tourette, ele é predominantemente clínico, tá? E os profissionais envolvidos, quem são? Quem seriam esses profissionais envolvidos, né, no diagnóstico da Tourette? Vários, né? Quando eu percebi os primeiros sintomas na Manu, eu corri e liguei para uma amiga minha que era médica, eu não sabia nem que médico levar, sabia disso? Não sabia. Eu nunca fui no psiquiatra, no neurologista, não tinha ideia, não sabia nem o que cada um fazia, onde cada um atuava. E, e a informação que eu tive era de que eu deveria procurar um psiquiatra. E foi a decisão mais acertada que a gente tomou. Lembrando que tanto psiquiatras quanto neurologistas estão plenamente capacitados para reconhecer e para identificar e para diagnosticar qualquer das doenças envolvendo tiques, tá? Além desses dois profissionais, a gente também tem o psicólogo, que pode auxiliar fazendo testes e avaliando, inclusive, a questão das comorbidades, né, que são as doenças que podem estar ali juntinho, né, com as manifestações relativas aos tiques. Também a gente pode estar tratando com o terapeuta ocupacional, que é o profissional que faz o quê? O terapeuta ocupacional é aquele profissional que auxilia a superar toda a parte da sintomatologia que pode acometer as comorbidades. Né? Então, o terapeuta ocupacional ele pode ajudar a criança com toque, a criança que tem um TDAH, que são geralmente sintomas associados na Tourette. Então, é uma especialidade muito importante, tá? E que tem realmente ampliado ali as possibilidades dessas crianças. Além disso, sabe quem também pode auxiliar muito, né, no diagnóstico? Os professores. É isso mesmo. Você pensa que o professor está lá só em sala de aula, mas ele está de olho em tudo. Muitas vezes a criança ela manifesta alguns sintomas em casa diferentes da escola. Então é muito importante você colar no professor. E se você é professor, colar nos pais, colar naquele aluno que tem apresentado tiques. Para quê? Para vocês manterem um diálogo íntimo que pode favorecer. Vários professores já sabem disso, inclusive o diagnóstico de TDAH
ele passa, né, pela presença do professor. É importante que a escola também auxilie a família na identificação, porque muitos dos sintomas se manifestam na escola e não em casa, né? São mais fáceis de se perceber na escola do que em casa. Então, o professor também faz parte da equipe que pode auxiliar as pessoas que apresentam Tourette. Agora eu vou te falar qual o melhor momento para você levar o seu filho ao profissional médico, tá? Eu vou distinguir aqui dois momentos principais. O primeiro momento é se o seu filho tem tiques muito intensos, tiques severos e tiques autoagressivos, que são aqueles que podem causar algum dano físico, né? Algum dano à integridade física da criança. Nesse caso, você, procura um profissional rapidinho. Por quê? Porque é muito melhor a gente prevenir do que remediar, tá? Então, nesse caso, eu te aconselho a procurar rapidinho. Agora, se os sintomas são leves, e aí eu tô falando tanto de tiques simples quanto de tiques complexos, tá? Com leves eu quero dizer aqueles sintomas que não geram nenhum impacto forte na vida da criança, né? Que ela consegue estudar, ela consegue brincar, ela consegue fazer tudo, não atrapalha em nada. Se a gente está falando desses tiques leves, eu vou te sugerir duas coisas. Primeira, se os sintomas são intermitentes, né, ou seja, você tem fases com tiques e fases sem tiques, espere pelo menos 1 ano de permanência desses sintomas antes de procurar. Eu sei, é muita coisa, mas é que você pode estar justamente naquele 1/3 das pessoas com tiques que tem a remissão automática, assim, sem precisar fazer nada. Né? Então, para que você vai levar e submeter a criança para vários profissionais, sendo que pode ser um caso de uma síndrome transitória, uma síndrome leve, né? Que com 3 meses ela vai embora. Então, eu te aconselho a esperar um pouquinho mais, tá? Se os sintomas forem intermitentes. Se eles forem fixos, né? Ou seja, o tique nunca para, todo santo dia ele tá lá. Então, depois de uns 6 meses de sintomas contínuos, você já sabe que não é uma síndrome transitória. Você já sabe que ela já está permanecendo por um longo tempo e se você já tem alguém na família que tem esses sintomas, então já leva os dois juntos, tá? Já leva tanto o pai ou a mãe, né, que já tem os sintomas e já consulta as duas pessoas, tá? Por quê? Porque você não vai precisar esperar um tempo, 1 ano, né, se você já tem alguém na família que já apresenta tics, né? Então fica mais fácil de você diagnosticar isso. Então não precisa esperar tanto e já aproveita e já consulta todo mundo, tá? Por que eu tô falando isso? Se você assistiu a aula anterior, você já sabe. Os tics transitórios, eles têm uma duração aproximada ali de uns 3 meses e depois desaparecem. Os tics crônicos, eles geralmente duram mais de 3 meses, mas menos de 1 ano, tá? Então eles podem sumir, né? Depois, antes mesmo de completar 1 ano. E para a caracterização da Tourette, os sintomas têm que estar ali presentes há mais de 1 ano, tá? Mas se você já tem alguém na família que tem uma suspeitinha ali, você pode levar um pouquinho antes de 1 ano, tá? Com 6 meses a gente já marcou a consulta da Manu e como a gente morava em outra cidade, tivemos que esperar a agenda. Ela foi diagnosticada ali em torno de 8 meses depois do início dos sintomas, tá? E é isso, acho que mais claro do que isso, né, não tem como ficar. Agora eu vou te dar dicas específicas para você tomar certos cuidados antes da consulta. Por quê? A consulta com o especialista, ela tem um outro valor, ela tem um outro preço, né? Você já sabe disso. Alguns planos de saúde talvez não cubram, alguns profissionais não atendam por plano de saúde. Então, é muito importante você se preparar para tirar o máximo dessa consulta. Então, as coisas que eu vou te dizer aqui, você anota, porque são coisas muito importantes. Se bem que eu vou deixar o mapa mental lá no final aqui dessa aula, tá? Para você ir acompanhando. Dica número 1, antes da consulta. Mencione a sua suspeita antes de você chegar lá, tá? Você não quer pegar o profissional de surpresa, né? Consultar um especialista, você já tem uma dúvida específica. Tá certo que um bom profissional já vai fazer uma triagem antes, ele já vai te perguntar o que está acontecendo, né? Já tem uma secretária treinada, já tem até um questionário, né, que eles mandam antes. Mas se não te perguntarem, já mencione a sua suspeita antes. Olha, meu filho tem tiques, né? Seja bem claro. Por quê? Porque você já vai dar uma chance para esse profissional já ir se inteirando daquilo, né? Você não ganha nada surpreendendo ele lá na hora. Pode ser que ele nunca tenha tido um paciente antes, então, para quê, né? Então, a primeira coisa já menciona no ato de marcar a consulta, você já deixa claro o sintoma principal que está te levando a procurar aquele profissional.
Segunda dica antes da consulta. Grave sempre seu filho fazendo tique em vídeo, tá? Tenta ali disfarçadinho ali, ó, enquanto ele tá brincando, enquanto ele tá assistindo o desenho, dá aquela filmadinha ali, porque pode ser que durante a consulta, olha que legal, teu filho não faça nenhum tique. Faz só em casa, mas não faz lá. Então, você não quer chegar lá e ter que ficar explicando e o profissional olhando pra sua cara, tipo, será mesmo? Será que não tá na cabeça dessa mãe? Então, já prepara, grava o vídeo. Não só grava e deixa ele no rolo de câmera com as 9.477 fotos que você tem. Você vai separar uma pastinha dentro do seu celular, onde você vai colocar esses materiais específicos. Você não quer ficar lá na hora da consulta que dura 40 minutos, você vai ficar lá rolando o teu celular para ver se acha aquele vídeo que nem quando você vai ver nem mostra tão bem assim, tá? Tenta cortar, deixar só aquela partezinha onde realmente aparece o tique. Isso vai fazer você ganhar tempo, tá? Na sua consulta. Muito importante isso, tá? Outra coisa, organize e leve com você os exames que você tenha feito recentemente. Então, se você recentemente tem exame de imagem, você tem exame de sangue, já leva, porque isso pode ajudar aquele profissional a não ficar pedindo exames repetidos, submetendo a criança a uma série de exames que muitas vezes você já até tem, tá? Se você não tem eles impressos, leva o login e a senha do laboratório. Lembra que hoje você tem acesso a esses resultados pelo aplicativo ou pelo site do laboratório? Leva isso anotadinho, guarda nessa mesma pastinha das fotos, tá? O seu login e a senha do laboratório para o médico poder acompanhar os resultados dos últimos exames, tá? E por fim, quarto, não menos importante, quando você perceber o tique, já conversa com o professor para saber se o professor tem reparado alguma mudança de comportamento ou como tem sido conviver com os tiques em sala de aula, tá? Não fica perguntando assim, você notou alguma coisa diferente no meu filho? Não, pergunta especificamente. Professor, professora, você percebeu os tiques do fulano? Os colegas perceberam tiques? Você tem percebido outros comportamentos além dos tiques, tá? Por que eu falo isso? Porque a criança pode até reprimir os tiques na sala, mas outros sintomas podem estar rolando. Sintomas que denotam comportamento obsessivo, por exemplo, né, ir ao banheiro 300 vezes para lavar a mão. É uma coisa importante de você relatar na consulta. Outros sintomas como comuns do TDAH, a criança não consegue parar quieta, não consegue parar sentada, não consegue prestar atenção em nada. Isso é importante ser relatado em consulta, porque se há a presença do TDAH, fica mais fácil a gente saber se aquele sintoma de tique é ou não Tourette. Então, lembra de incluir o professor, já pergunta tudo antes, porque lá na hora o profissional vai te perguntar, e na escola, como ele tá? E você, não sei. Então, vamos ganhar tempo, já leva tudo isso anotadinho na consulta. E agora, a pergunta que não quer calar. Como escolher o profissional? Como? Quais são os critérios que você vai usar para saber? Porque a gente tem um monte de psiquiatra, um monte de neurologista ótimo. Como que você vai saber qual você vai procurar? O pertinho da casa, ou da esquina, o parente, o primo do fulano? Nada disso, gente. Você vai perguntar diretamente se aquele profissional já atendeu ou se ele atende pacientes com síndrome de Tourette. Lígia, mas esse profissional é o bambambam da minha cidade, da minha região, é o fodão que manja tudo, mas será que ele já atendeu essa especificidade? Nós queremos alguém que saiba reconhecer os sintomas. Se você trabalha com um profissional que já tem vários pacientes, ele já vai ter uma familiaridade maior. Não importa se é o top das galáxias, você não quer isso. Você quer uma pessoa que manje muito de tiques, tá? Precisa ser um profissional pediatra, ou seja, um psiquiatra que seja pediatra, ou precisa ser um neurologista que seja pediatra, um neuropediatra? Num primeiro momento, eu não acho isso importante. Acho mais importante você achar alguém especialista em tique, porque você já quer que seja mais assertiva a sua consulta, tá? Então, num primeiro momento, eu não acho importante você levar num neuropediatra ou num psiquiatra que trabalhe com infância, tá? Aí, uma vez que você fechou ou não o diagnóstico, né? Se você falou, não tem nada a ver com Tourette, fica tranquilo. Aí você pode acompanhar com um profissional que tem uma especialidade pediátrica, porque a gente sabe que é diferente, né? Aquele profissional que sabe
já está habituado a tratar com criança, é outro carinho, é outro jeitinho, né? É diferente. É igual você levar a criança no odontopediatra, né? Eu lembro que quando a Manu era criança, eu nem sabia, gente, que tinha que levar em pediatra. A mãe de primeira viagem sofre, né? Quer dizer, o filho da mãe de primeira viagem sofre. Eu lembro que eu não sabia. Então, assim, a primeira vez que eu fui no consultório de uma odontopediatra, eu amo a nossa odontopediatra, a gente lá de Cuiabá, morro de saudade dela, doutora Eliane Garcia, beijo. Eu lembro que eu fiquei chocada com a estrutura, com tudo preparado para a criança. Gente, que delícia que é. A piazinha baixinha para ela escovar o dentinho, o espelhinho baixinho, sabe? Tudo colorido e cheio de brinquedo. Tinha até tablet na hora de sentar lá para a criança ficar quietinha enquanto espera o procedimento. É tudo focado na criança. Então, eu sei que é diferente, mas deixa para levar nesse profissional depois que você já tiver firmado, né, o diagnóstico. Eu sei que vocês podem fazer uma combinação, né? Aquele profissional que fez o diagnóstico ter um contato direto com o neuropediatra ou com o psiquiatra infantil da sua preferência, tá? Isso seria num segundo momento. Agora, para matar a nossa aula de hoje, que é uma aula bem prática mesmo, né? Eu quero fazer uma pergunta. E se os tiques não atrapalham quase nada? Precisa mesmo levar? Mas tá lá, não me incomoda em nada, ali eu acho até bonitinho, acho até charmosinho, né? Sim, gente, eu acredito que sim. A minha experiência de mãe, né, de esposa, né, eu acho que tem que levar sim, tá? Eu vou te dar várias razões. A primeira, eu sei que a gente não quer um rótulo, eu sei que a gente não quer ouvir. Sabe aquela coisa que tá ali, você tá ali fazendo de conta que não tá acontecendo, porque você fala, não vou fazer porque vai rotular, vai rotular, né? Gente, eu entendo essa preocupação. Já estive nesse lugar também, dessa preocupação. Mas a real é que para a gente modificar a sociedade, a gente tem que reconhecer. A gente não consegue reconhecer quem a gente não quer ouvir, se a gente não quer ver. Aquela coisa invisível, ela não provoca nenhuma mudança. Ela não provoca. E o que a gente quer, pelo menos o que eu quero para os meus filhos, é uma sociedade que enxergue, que veja as diferenças e que faça alguma coisa a respeito disso. Se a gente evita o rótulo, então a gente está dizendo que isso, ali nas entrelinhas a gente está dizendo isso é negativo, eu não quero nem pensar nisso. Né? Isso é transformar? Isso é melhorar? Acho que não. Né? Outra razão para você procurar o diagnóstico, mesmo se os tics forem leves, é que a resposta ela pode até trazer uma dor, né? Porque, poxa, então era mesmo. Mas ela também traz um alívio. Ela também traz uma certeza, uma confirmação. E ainda que seja para o sim ou para o não, né? Mesmo que a resposta seja sim, há uma doença, ou não, não há uma doença, a resposta ela traz um alívio, né? Ela é um ponto, né? E aí a gente vai trabalhar em cima disso as nossas emoções, que é o que a gente vai ver no nosso último módulo. E quanto mais cedo a gente melhor, tá? Quanto mais cedo a gente souber, mais cedo a gente consegue interpretar e ajudar. Logo que a gente saiu da consulta, né, com a psiquiatra, a gente saiu de Cuiabá e fomos para São Paulo só para fazer essa consulta, gente. A primeira reação do Francisco foi de ligar para a mãe. A primeira reação. Foi muito emocionante, gente. Só de eu lembrar, assim, eu tenho essa cena presente em mim. Ele ligando para ela e a primeira coisa, ele, mãe, benção, tá tudo bem e tal. E ele falou assim, sabe, mãe, aquele negócio dos tiques que eu faço e tal, desde pequena, a mãe dele já deu aquela gelada, né, tipo, sei. Então, mãe, tem um nome isso, sabia? Eu tô saindo agora de uma consulta com uma psiquiatra e a Manu foi diagnosticada com isso, chama síndrome de Tourette, e eu tenho isso também. Gente, as lágrimas correram, 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 porque mesmo ele tendo tiques muito leves, que inclusive algumas pessoas não percebem que ele tem, hoje, tá? Ele teve uma fase de tiques muito intensa e hoje na fase adulta os tiques são mais leves. Mesmo assim, isso lavou a alma, isso restaurou uma comunicação, isso trouxe um elo, isso trouxe emoções positivas, né? Que superaram todas aquelas dificuldades lá do passado,
quando não se sabia o que que era, né? Então, eu acho que sim, acho que vale muito a pena e eu espero que traga muita coisa positiva para você, tá? Me conta o que você achou dessa aula, eu quero muito saber de você, em que fase desse percurso você está, você já procurou muitos profissionais, você ainda está lutando por um diagnóstico certeiro? Me conta, me manda uma DM, tá lá no Instagram, @maciel.ligia, ou deixa um comentário aqui, eu sei que às vezes você tem vergonha de deixar o comentário, não tem problema, manda uma DM para mim que eu vou adorar saber, vou adorar te ajudar. Espero que essa aula tenha sido muito útil para você e te vejo na próxima. Tchau, tchau.